Amém, que bênção. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Que lindo. Parabéns às irmãs. À noite nós teremos novamente a apresentação e nos domingos seguintes teremos aí grupos participando, crianças, os jovens e o grupo concerto. Vai ser uma bênção, meus irmãos. Então venha, iniciamos aí, né, esse mês alusivo ao Natal e dizendo que Jesus é o nosso Natal. Amém? Jesus é o seu Natal? Amém? Jesus é o nosso Natal. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Logo depois nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Aí os irmãos que estão saindo aí para o Ministério Infantil, uns 5 minutinhos antes das 11, aí pode voltar para a gente ter o nosso momento aqui de Santa Ceia juntos, né? Você, papai e mamãe, pode deixar seu filho tranquilo lá com o pessoal que eles cuidam muito bem, né? São papais experimentados, vovôs e vovós experimentados, né? Então, estão lá cuidando com muito amor e carinho das nossas crianças e ensinando elas a amarem a Jesus Cristo. Você que é pai, você que é mãe, saiba que não tem uma herança maior que você pode deixar para o seu filho, senão a herança de que ele aprenda a amar a Jesus Cristo. Saiba disso. Você pode deixar bens, posses, recursos, mas nada disso se compara a Jesus Cristo. Então ensine seu filho a amar Jesus. Ensine seu filho a amar a igreja de Jesus, a amar as pessoas que fazem parte do rebanho de Jesus. Bom, convido você então a fazer essa leitura junto comigo e o texto bíblico nos diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome por Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por aquilo que já aconteceu, obrigado pelos irmãos que estão aqui com suas famílias, obrigado pelos que estão já desde cedo servindo aqui na igreja, vieram mais cedo, arrumaram um espaço, ensaiaram, cuidaram da multimídia. Obrigado pelos louvores entoados, obrigado pela vida da irmã Ritinha que chegou mais cedo, fez o café para a gente. Ó Deus, obrigado pela vida dessa igreja. Nós damos graças ao Senhor, porque isso é prova do amor, da bondade do Senhor e nos acolher numa família que de outra forma nós não estaríamos. Obrigado porque aqui nós encontramos pais, mães, irmãos, irmãs, que porventura a vida não nos deu, mas aqui nós encontramos, e esse espaço de alguma forma é preenchido no nosso coração. E encontramos o nosso Salvador, Jesus Cristo está aqui. Tudo é para a glória dEle, é para a honra dEle, e é por Ele que nós estamos aqui nesta noite. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, como temos já acompanhado, visto, a cidade está mais iluminada. Basta irmos em alguns lugares, nós encontramos aí luzes, cores, brilhos, que dão um tom diferente para esse mês. É muito bonito quando nós chegamos num shopping center, por exemplo, e nos vislumbramos com aquelas luzes, nos vislumbramos com aquelas decorações, tudo algo muito bonito que nos chama a atenção e que de certa forma até inspira a gente,
traz a nós um pouco de alegria, de senso de comunidade e sem necessidade de palavras, nós entendemos que o Natal chegou. O Natal está já acontecendo. E esse mês certamente vai ser marcado por isso, Natal. E nós estaremos falando aqui sobre Jesus, porque não tem como falar de Natal sem Jesus. Só existe Natal porque Jesus existe. Do contrário, isso não aconteceria. Do contrário, nós não teríamos a quem celebrar, o que celebrar, o quando celebrar. E eu gostaria muito de convidar você a refletir junto comigo, para que pudéssemos de alguma forma ser esses vetores que contribuem para uma ressignificação do Natal, a começar nos nossos lares, nos lugares por onde passamos e as pessoas com quem conversamos. O Natal, de um modo geral, tem sido significado tão somente por questões comerciais, questões de dar e receber, momentos aonde nós fazemos esperando algo em troca. A sociedade, o mundo, não é de agora, tem priorizado essa cultura, essa filosofia, de que é nesse momento aonde nós abraçamos, talvez quem no ano nós não abraçamos, é nesse momento que nós falamos com pessoas que por vezes cruzamos na porta do nosso condomínio, na porta da nossa calçada e passamos desapercebido. É nesse momento que nós trazemos à memória a necessidade do perdão, do arrependimento, da reconciliação. Mas Jesus, ele não se restringe somente a esta época do ano. Jesus, ele é de janeiro a janeiro, os 365 dias do ano, as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, as 24 horas do dia. Jesus, ele preenche todo o espaço. Afinal de contas, ele não está preso ao tempo, ele está fora do tempo. E por estar fora do tempo, ele é esse que é o Natal a todo momento, a toda hora. Aqueles que o reconhecem, aqueles que o amam, aqueles que o servem com todo entendimento, com todo o coração, e fazem desse Natal não somente uma época e um momento, mas mais uma oportunidade para reconhecermos que Jesus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e que ele veio a esse mundo e ele tem o poder para salvar. De outra forma, nós não encontramos o real sentido do Natal. As Sagradas Escrituras, de um modo detalhado, de um modo minucioso, trata como essa mensagem foi compartilhada. Um anjo trouxe essa mensagem. E quando nós olhamos no significado do nome anjo, o anjo é um mensageiro. Os anjos, a qual as Sagradas Escrituras fazem menção por vezes, são mensageiros de Deus, enviados por Deus, trabalham para Deus. E aqui nós vemos que esse anjo, ele vem da eternidade, ele vem de um local supremo, divino, ele recebe essa mensagem do próprio Deus, e com autoridade e até mesmo presteza ali na entrega da mensagem, ele vai até José, que por um momento, um lapso temporal, pensou em deixar Maria ao saber que ela estava ali gestante. Esse anjo, ele trouxe uma mensagem que não é uma mensagem, meus amados irmãos, que se restringe somente a José. José foi ali o receptor dessa mensagem. Deus foi o remetente, José é o destinatário da mensagem, mas ele foi aquele destinatário que recebeu a mensagem para que, logo depois, por meio da revelação e da palavra de Deus, essa mensagem pudesse ser compartilhada. E hoje nós somos alvo dessa mensagem. E a mensagem é que
A promessa de Deus, a promessa que havia sido profetizada muitos anos antes, lá no livro de Isaías, capítulo 7, o profeta havia dito assim, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, esse filho seria homem, e o seu nome seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, e que tem essa proximidade com a humanidade. Não existe um nome e um significado mais próximo com a minha história e com a sua história, senão o nome Emanuel, Jesus Cristo, que traduzido é Deus conosco. Esse Deus que é conosco, que não nos abandona. Esse Deus que é conosco, que deixou o seu trono na eternidade e nasceu, humanamente falando, numa estrebaria reservada aos animais da época, aonde nem sequer os filhos dos servos ali nasciam. Meus amados, esse Jesus que veio trazendo consigo o teor máximo do que era o amor, do que era o perdão. Assim como vasos de perfumes pequenos que carregam ali grandes fragrâncias para a disseminação de perfumes maravilhosos, Jesus ele traz consigo esse significado do que seria o amor, do que seria a verdade, do que seria o perdão, do que seria uma vida marcada por um relacionamento próximo desse Deus que é Emanuel e que é Deus conosco. A história bíblica nos fala que esse nascimento era um nascimento esperado. Alguns observavam a história e se perguntavam quando acontecerá. Porém, o momento chegou. O momento, na época certa, na hora certa da história, Maria concebe do Espírito Santo, recebe essa mensagem do Espírito Santo, recebe essa graça dada pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para a vida de Maria, como diz as Sagradas Escrituras, Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Uma mulher que teve a incumbência, o privilégio de carregar no seu ventre aquele que se entregaria pela humanidade. Alguns, certas vezes, costumam dizer, mas vocês cristãos, vocês evangélicos, não dão o devido valor a Maria. Nós damos o devido valor a Maria, nós não idolatramos, mas nós damos o devido valor, porque ela foi o canal de Deus para que Jesus chegasse a esse mundo. Uma mulher agraciada, a qual as Sagradas Escrituras evidencia, mas que ao longo da sua vida, no reconhecimento de quem era Jesus e da missão de Jesus, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nisso nós vemos que essa mulher que recebe ali do Senhor, de Deus, de uma forma sobrenatural, aquele que viria para ser o Salvador do mundo, ela é esse pivô de uma transformação que faz com que, por meio do nascimento, por meio de uma natalidade única e exclusiva, Jesus viesse a esse mundo e a marca ficasse para a eternidade. E a marca ficasse para a eternidade. Natal tem a ver com nascimento. A palavra mais próxima que se aproxima é natalidade, que é vida, é nascimento, é nova esperança. Nós vemos que quando um bebê nasce, ali os índices de natalidade aumentam naquela região, mas não somente naquela região, no lar, muda, transforma, traz esperança para os de dentro, traz esperança para os de fora. Quando a gente olha para as novas gerações, meus amados irmãos, a gente visualiza nada mais, nada menos do que esperança e possibilidades de mudança, possibilidades de fazer de uma forma diferente. Talvez a nossa geração foi uma geração marcada por erros e acertos, aonde hoje nós lutamos e pedimos ajuda de Deus para fazer de uma forma que agrade ao Senhor. Mas quando nós olhamos para uma nova geração, nós começamos olhando e falando assim, olha, tem a possibilidade de se fazer diferente. Quando a gente olha para a vida de alguns que nasceram no seio da igreja, a gente até
tem aquele sentimento, né? Poxa, eu já cheguei mais velho, já cheguei mais criado, adulto. Como que seria se eu tivesse nascido e crescido e instruído, sendo instruído nesse ambiente? Poderia ser diferente muitas coisas. Mas Jesus, quando ele chega, ele traz consigo essa realidade, primeiro, de um elo que havia sido rompido. E quando a gente observa a expressão do Emanuel, do Deus que é conosco, é justamente Jesus que vem para restaurar, para religar esse elo. Esse elo entre a humanidade e Deus, entre a humanidade e a humanidade em si mesmo. Porque nós não somente nos desconectamos uns dos outros, mas isso somente é o reflexo de uma desconexão que aconteceu com Deus. E Jesus ele vem para restaurar isso. Jesus ele vem para trazer proximidade. É tanto que nas expressões de Jesus, ao falar aos seus discípulos, ele sempre deixou muito claro: vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês, eu os acompanharei, vocês não estarão sozinhos. Quando lá em Mateus 9, o Senhor ele envia os discípulos de 2 em 2 para irem, para falarem do amor, comitiva de evangelismo, comitiva para expulsar os demônios, comitiva para fazer milagres. E os discípulos voltam, eles voltam alegres, porque eles entendem que em nome do Senhor Jesus as coisas estavam acontecendo. Em nome do Senhor Jesus, os demônios eram expulsos. Em nome do Senhor Jesus, os enfermos eram curados. Em nome do Senhor Jesus, coisas extraordinárias eram vistas. E Jesus, ele sempre deixou muito claro: vocês não estarão sozinhos. Vocês não ficarão sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a expressão do Deus que é Emanuel, é o Deus conosco, meus amados irmãos. E ele veio não para ocupar apenas uma parcela da história, apenas uma lacuna da história, ele veio para preencher toda a história. Porque antes de tudo existir, ele já era. Antes de se ver o que nós conseguimos ver, ele já via. Antes de se ouvir o que podemos ouvir, ele já tinha ouvido. Ele é aquele que é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Ele é aquele que está tanto no momento ali, aonde o embrião é gerado no ventre da mãe, ele está vendo como as coisas estão acontecendo, mas ele é aquele que está com aquele que fecha os olhos e não abre mais. Meus amados irmãos, Jesus, ele é o Deus presente, ele é o Deus conosco, ele é o Deus Emanuel, ele é a resposta das promessas de Deus, ele é a resposta da palavra de Deus, e ele é a ferramenta que nos está disponível, acessível a todo momento, por meio dele, através dele. O nome dele é o que traz sentido e significado ao que nós chamamos hoje de Natal. O Natal ele pode ser encarado como mais uma festa, como mais uma celebração. Alguns estão bravos porque a virada é de sábado para domingo, né? Fala, podia ser de domingo para segunda, né? Mas alguns estão vinculando o Natal a isso. Não, o Natal não é feriado somente. O Natal não é comida, mesa farta, abraços, presentes. O Natal é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse que foi concebido na eternidade, dado como um presente a nós. E numa alusão, talvez, mais contemporânea, a gente pode entender da seguinte forma: nós montamos uma árvore bonita, com as nossas capacidades. Talvez na sua casa tenha uma árvore, tem pisca-pisca. Talvez você montou com muito carinho aquilo, tem unido a família. É muito bonito, eu acho bonito, eu gosto. Nós já montamos a nossa árvore aqui atrás, depois você pode tirar foto lá na nossa árvore. Mas a pergunta é, a árvore por si só, ela é bonita, mas a gente fica na expectativa dos presentes. Humanamente nós não conseguimos, nessa árvore que arrumamos, ornamentamos, colocar o presente. E Deus, ele envia o presente. E esse presente, ele não vem embrulhado numa caixinha. Esse presente, ele não vem num Pix que aparece na nossa conta. Esse presente, ele não vem com
talvez um prato novo que vai acompanhar a nossa ceia. Esse presente, ele vem em forma de gente. Ele é gestacionado, ele é concebido, ele chora ao nascer, ele ri, ele faz milagres, ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, venceu a morte, está à destra do Pai, e assim como foi profetizado que ele viria ao mundo por meio dessa expressão do nascimento e do Natal, ele, ao ir aos céus, ele disse, profetizou com as suas palavras agora, não foi mais o profeta, ele próprio disse, eu voltarei para buscar a minha igreja, para buscar os meus filhos, para buscar os meus irmãos, para que eles possam viver não somente uma parte do Natal, mas eles possam viver a eternidade do Natal. Na eternidade será Natal, todo o tempo, porque nós estaremos com Jesus, meus amados. E nós temos essa mensagem, uma mensagem de esperança para aquele que chora, uma mensagem de alegria para quem está triste, uma mensagem de ânimo para quem está desanimado, uma mensagem de possibilidades de recomeço para quem talvez não consegue mais enxergar portas para recomeçar. Independente de como está sendo o seu Natal agora, talvez as memórias que têm vindo na sua mente são as melhores possíveis, mas talvez pode estar vindo memórias também do tipo, poxa, esse vai ser um Natal diferente. Talvez aquela pessoa que nós queríamos tanto, que estivesse conosco à mesa, não estará. Agora eu quero dizer para você, Jesus, ele traz a seguinte expressão para você nessa manhã, que ele é esse que preenche todas as lacunas que podem ser criadas pelo meu e pelo seu coração. Então, ainda que tenha sentimentos de dor, de tristeza, de medo dentro de você, eu quero dizer para você, Jesus é o nosso Natal. Jesus é o nosso Natal. Me lembro, e termino com isso, e eu aprendi que a gente passa por algumas coisas na vida e Deus ministra ao nosso coração, não para que a gente guarde, fique com isso só para a gente, mas para que a gente possa compartilhar também. No ano de 2018, quando meu pai faleceu, a gente estava ali na expectativa de que ele sairia do hospital para a gente celebrar o Natal juntos. E naquele ano, dia 21 de dezembro, madrugada do dia 21 de dezembro, Deus o chamou para com ele estar. Aquele Natal poderia ter um sentimento de raiva, de ódio, de luto, mas a gente resolveu fazer de uma forma diferente. Como fazíamos todo ano. Colocamos a mesa, sentamos à mesa e celebramos a Jesus. E naquele momento, o sentimento que na nossa cabeça veio, o Pai está com Jesus nesse momento à mesa também celebrando o Natal. Essa é a esperança que a gente tem, meus irmãos. A esperança de que sem Jesus a gente entra em desespero, mas com Jesus o nosso Natal é diferente. E Deus dá a possibilidade desse Natal ser diferente para você. Saiba disso. Aproveita esse Natal para que você possa iniciar algumas coisas, entendendo que Deus é contigo. Deus é o Deus Emanuel, Ele está com você, você não está sozinho. Talvez você tenha falado, eu não tenho encontrado forças para abraçar meu pai, minha mãe, para pedir desculpas, para pedir perdão. Saiba que Deus está com você, Ele é o Emanuel. Faz isso, em nome do Senhor Jesus. Talvez você é aquele que, por vezes, está carregando um sentimento de ódio, de tristeza, de raiva, e fala, esse ano eu não convido essa pessoa para celebrar comigo. Talvez é o momento de você quebrar isso e convidar essa pessoa para estar à mesa com você no dia 25, celebrando o Natal, e você falar, Jesus é o nosso Natal. Jesus é o nosso Natal. Esse ano, de uma forma diferente, a gente sempre passava em casa, às vezes, com alguns, e meu cunhado, que não é cristão, ele falou, vem passar com a gente, dia 24 para o dia 25. E eu tinha motivos para dizer não, mas eu falei, não, nós vamos lá, vamos passar com eles, e vamos falar que Jesus é o nosso Natal. Amém, meus irmãos?
Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Emanuel. Vamos orar nesse momento?